Bastidores de Flamengo e Palmeiras pega fogo fora de campo. O dirigente Anderson Barros critica a postura do técnico Felipe Luiz e do José Boto. Começou o chororô, hein? Lesão de Léo Ortiz. Flamengo divulgou a nota, eu vou trazer para vocês aqui agora e vou falar também sobre muitos assuntos, sobre os erros de arbitragem que todos estão falando aí que beneficiou o Flamengo. Mas antes de tudo, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu comentário também aí, já aproveita e rasta por lá na hora que você for comentar e hype esse vídeo. Não se esqueça, o principal é acionar o sino das notificações em todas, para na hora que eu postar um vídeo aqui, a plataforma do YouTube notificar vocês e vocês ficarem informados aí sobre o Flamengo. Bem, galera, vamos começar o vídeo aí, né? Já trazendo essa notícia em primeira mão aí sobre a polêmica, né, envolvendo Flamengo e Palmeiras. Isso porque o diretor de futebol do Palmeiras, o Anderson Barros, ele resolveu, né, ir chorar na zona mista, né? E o Abel Ferreira, como sempre, o Gustavo Gomes. Aliás, para o Gustavo Gomes, a gente vai comprar, né, algumas chupetas e enviar por correio para o Gustavo Gomes para ele parar de chorar. Por quê? Ele afirmou que o árbitro xingou ele, certo? O Wilton Pereira fez errado, mas o Gustavo Gomes se esquece que lá dentro de campo ele xinga o árbitro do que eles querem, né? Então, é bom o Gomes parar de chorar e aceitar a derrota, né? Porque foi uma derrota que a soberba do Palmeiras foi tão grande que todos os jornalistas da imprensa paulista, eles colocaram o Palmeiras como franco favorito. O Palmeiras ia atropelar o Flamengo. Eu quero ver a reação do Edu Dracena no jogo aberto hoje, tá? Bem, vamos começar aí já falando sobre essa postura aí do Anderson Barros, né? Porque o Anderson Barros falou a seguinte frase: é inaceitável que o Felipe Luiz e o Boto sigam fazendo acusações contra o Palmeiras, ainda mais depois de um jogo em que houve erros de arbitragem que favoreceram o Flamengo, afirmou aí Anderson Barros. O Palmeiras reclama de um árbitro, do árbitro Wilton Pereira Sampaio, afirma que houve um pênalti não marcado ainda no primeiro tempo e pediu regularidade no lance que originou a penalidade para os cariocas. O lateral Piquerez foi expulso após o apito final por demonstrar indignação com o Wilton Pereira Sampaio. Já Felipe Luiz, ele rebateu o Anderson Barros, né? Felipe Luiz rebateu na lata, ele falou a seguinte frase: Felipe Luiz minimizou as declarações e contestou aí o direito do rival paulista de reclamar de arbitragem duvidosas. Felipe Luiz falou também, convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras, afirmou o técnico. O Boto também questionou a insatisfação do Palmeiras. Se alguém está a reclamar é porque não está habituado a não ser ajudado. Anderson Barros disse que não iria justificar a derrota, culpando terceiros. Perder ou ganhar faz parte do jogo e estou orgulhoso pela forma como nós impulsamos fora de casa contra um grande, mas não podemos tolerar a hipocrisia, disse aí o diretor, acrescentando também que Felipe Luiz, pela trajetória como atleta e treinador, mas é falta de ética falar de outro clube da maneira como ele falou. Falta de ética? Já aqui, Anderson Barros, você vai falar que isso é falta de ética quando vocês aí, Palmeiras, com todo respeito ao Abel Ferreira, um baita treinador, com certeza o treinador vai ficar na história do Palmeiras, né? Outro treinador não vai fazer o que o Abel fez no Palmeiras, mas eu vou falar aqui uma coisa para o Anderson Barros. Você acha que foi falta de ética do Felipe Luiz? O Abel Ferreira, em toda coletiva, ele vai lá, ele ataca diretores de clubes, ele ataca a arbitragem, ataca o clube, né? E agora você vem falar que o Felipe Luiz teve falta de ética? Felipe Luiz, ele falou o certo, o básico. Se fosse para falar mais coisas, tinha que ter falado, porque o Palmeiras foi beneficiado em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Todos. Inclusive, no lance do gol ontem, tinha sido falta no Arrascaeta lá no começo da jogada. Um lance em que o Gomes empurrou o Arrascaeta, o juiz ignorou aí, não marcou falta, e na sequência saiu o gol do Palmeiras, num lance em que o juiz poderia ter parado e poderia também ter autorizado a entrada do Danilo. O juiz não marcou falta no Arrascaeta, não autorizou a entrada do Danilo. O Flamengo ficou quase 2 minutos com o jogador menos em campo e o Palmeiras se aproveitou disso. Então,
Convenhamos, né, Anderson Barros? Convenhamos aí. E terminando aqui o trecho aqui, o Anderson Barros também falou sobre o Boto, né? Barros disse não está surpreso, basta nos lembrarmos aí da mentira que ele contou na zona mista no Allianz Parque após o jogo do primeiro turno, quando disse que dirigentes do Palmeiras haviam tentado invadir o vestiário da arbitragem, o que foi desmentido por todos, inclusive na súmula. Afirmou: espero que a justiça desportiva seja firme com quem semanas após semanas mente aí e usa de insinuações sem provas para pressionar em busca de benefício esportivo. O dirigente disse que essa pressão precisa acabar e o que vivemos nos últimos dias foi muito grave aí e requer uma reflexão de todos. Cara, primeiramente eu acho uma hipocrisia aí, já que ele fala do Felipe Luiz, do próprio Anderson Barros, na minha opinião. Por quê? Porque ele vai, né, ele fala que a justiça tem que tomar uma providência sobre isso, e sobre as acusações que o Abel Ferreira faz, sobre as acusações que vocês fazem aí também, né, sobre a arbitragem, pressionando a arbitragem, né, em todos os jogos vocês pressionam a arbitragem, e vocês vão pedir um posicionamento aí sobre essas questões do Boto no extracampo, fora de campo, onde acusações não são mentirosas, porque no lance do jogo contra o São Paulo vocês foram estupidamente beneficiados. Você quer que a justiça tome providência sobre isso? Se for rever, a justiça tem que tomar providência sobre o Palmeiras também, tá? Bem, vamos mudar de assunto. Eu quero saber o que vocês acharam do lance polêmico aí do Gustavo Gomes. Eu mesmo, na minha opinião, não marcaria pênalti. Eu sendo juiz em campo também não marcaria pênalti. Eu achei que não foi nada, tá? Particularmente, eu achei que não foi nada. Bem, vamos mudar o assunto. Vamos falar agora sobre a Arrascaeta. Isso porque o Arrascaeta, na saída do Maracanã, ele sofreu uma tentativa de assalto, né? O craque uruguaio revelou que em 7 anos de Flamengo foi a primeira vez que passou por uma tentativa de assalto saindo do Maracanã. Ele falou a seguinte frase: que momento desagradável passamos, que momento desagradável passamos com a família, graças a Deus estou bem, né? Informações importantes aí também, né? Porque a gente já teve o Rossi, né? Que passou por essa situação, né? Até atiraram no carro do Rossi, né? E agora o Arrascaeta, que em 7 anos de Flamengo nunca aconteceu isso, é a primeira vez que isso acontece, né? Bem, vamos trazer aqui uma informação sobre o Léo Ortiz, informação muito importante, isso porque o Flamengo divulgou aí o resultado dos exames do Léo Ortiz, né? O zagueiro que saiu lesionado ainda no primeiro tempo da partida contra o Palmeiras. Aí o Flamengo soltou a nota oficial, tá aqui para vocês, ó, a nota oficial do Flamengo: substituído ainda no primeiro tempo de Flamengo 3, Palmeiras 1, o zagueiro Léo Ortiz logo foi encaminhado para o hospital, onde realizou exames de radiografia e ressonância magnética. O resultado não apontou fratura, apenas um estilhaçamento no ligamento do tornozelo direito. O atleta já iniciou o tratamento com o departamento médico do Flamengo. Isso aí é uma boa notícia, né? Que o zagueiro aí deve se recuperar nas próximas semanas. Isso é uma boa notícia. Boa mesmo. Tá? Boa notícia, porque o Léo Ortiz, ele é peça-chave para o time do Flamengo, né? Mesmo que o Danilo ele tenha entrado muito bem, o Danilo entrou muito bem, mas o Léo Ortiz, ele é um zagueiro aí muito confiável, né? Bem, gente, a CBF divulgou o áudio do VAR, tá no lance polêmico que o Palmeiras pediu pênalti, né? E o VAR, ele revisou o lance, ele falou o seguinte para o Wilton Pereira Sampaio: é só uma mão de referência, Wilton, pode seguir, os 2 braços estão estendidos e ele não faz a reflexão com impacto para empurrão, ou seja, nada de pênalti, decisão correta da arbitragem. É o lance polêmico aí que os palmeirenses reclamam, né? E, cara, é um lance que você viu ali, todos viram, né? O Jorginho pôs a mão nas costas do Gomes, eu mesmo também não achei impacto nenhum, tá? Até porque o Gomes, ele erra o time da bola, ele erra o tempo de bola, ele passa da bola, né? Na verdade, ele se joga, né? A hora que ele sente o empurrão, ele se joga. Cara, o Palmeiras está tão acostumado em ser beneficiado pela arbitragem com lance de pênalti que o jogador já sabe, já está convicto que o juiz vai no VAR e vai marcar. Só que dessa vez não foi, então a CBF divulgou, ao contrário do jogo contra o São Paulo, a CBF já divulgou o áudio do vídeo no dia seguinte aí, então
tudo certo aí, não foi nada segundo a arbitragem, tá? Bem, clima pesado aí, né? Durante o jogo, o Andreas Pereira ontem foi vaiado, cara, o tempo todo pela torcida do Flamengo. É um jogo inteirinho, cara. Ele foi vaiado, o couro comeu. É a torcida do Flamengo vaiando. O jogador foi cobrar uma falta ali. Que ironia do destino, né, velho? O Andreas Pereira escorregou no lance da falta ali. Que ironia do destino para vocês verem. E com isso, né, com todas essas vaias do Andreas Pereira, isso pode ter influenciado o Gerson no Zenit, tá? Porque, segundo fontes aí do Flazoeiro, afirmaram que o jogador estaria repensando aí o retorno ao futebol brasileiro, principalmente ao Palmeiras, após ver a reação da torcida rubro-negra com o seu ex-companheiro. Gerson, não cai nessa bobeira não, tá, Gerson? Não cai nessa bobeira não, porque 71 mil pessoas ali, pouco mais de 68 mil, né? Porque 2 mil era do Palmeiras, vaiando o Andreas Pereira o tempo inteiro ali, né, hostilizando o jogador ali, vaiando ele, principalmente na saída do gramado. O Andreas Pereira saiu até branco, suado de tanta vaia que recebeu. Então, Gerson, se eu fosse você, eu repensaria mesmo essa situação de voltar para o Brasil. Lembrando que o Gerson tem mercado, tanto aqui no Brasil como fora, né, principalmente no mercado saudita, da Arábia Saudita. Então, eu acho que essa volta do Gerson depois de ontem, principalmente para o Palmeiras, eu acho que vai moiar, tá? Não sei o que vai acontecer, mas a gente vai esperar a janela de transferências abrir para a gente ter aí um posicionamento sobre isso, né? Bem, galera, dito isso, eu vou ficando por aqui. Lembrando que hoje às 4 horas tem live aí com um convidado especial. Valeu? Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.